A casa parecia respirar menos com o passar dos anos, como se a própria madeira tivesse aceitado o peso do que ali ficou sem ser resolvido. Eu ainda não sei dizer se verdadeiramente parou de respirar ou se apenas mudou o tom para que ninguém notasse que havia ruína ali dentro, escondida sob o tapete gasto, sob as paredes apodrecidas pela umidade que vem da chuva invisível que bate no telhado quando ninguém mais está acordado para ouvir. A cidade lá fora era uma metrópole de ruídos que não conseguiam penetrar o silêncio que me cercava desde aquela manhã em que tudo mudou. Eu não era mais jovem, mas carregava comigo uma memória que pesava como uma âncora. Minha filha, minha própria filha, havia confiado em mim 3 pequenas vidas, 3 luas crescentes que me foram dadas por um tempo que não era meu, para que eu as alimentasse com histórias, curiosidades e um pouco de coragem contra o mundo. Era para ser apenas um dia, disseram. Um dia, para que elas respirassem o ar da casa antiga, para que soubessem quem eu era antes de serem grandes, para que aprendessem a ouvir o ranger do piso de madeira como se fosse uma música antiga que ainda valia a pena ouvir. E então, quem sabe, talvez quando o dia terminasse, a mãe voltasse com o brilho de quem retorna de uma viagem curta e nos contasse as novidades do mundo lá fora. Algo tão simples que parecia impossível de falhar. Os 3 entraram como uma chuva de baixinhos risos. A mais velha, Anne, com seus 11 anos, já carregava a gravidade dos enigmas que os adultos gostam de esconder nos bolsos. O do meio, Léo, era uma criança de olhos grandes, que acreditava em qualquer coisa que pudesse soar à aventura. E a caçula, Sisi, com aquele sorriso de quem tudo vê pela primeira vez, encarou a casa como se fosse um mapa do tesouro detalhado em cada cantinho. A casa, que era minha casa desde sempre, abriu-se para eles como um palco antigo. Eu, homem de palavras mudas, virei um narrador sem mais palavras do que aquelas que as crianças traziam com a pressa do dia. Amanhã não parecia diferente, apenas o cheiro da lareira apagada, o vapor do chá esquecido na chaleira, o barulho de talheres que ainda guardavam a lembrança do almoço que nunca veio. Fiz-lhes o café com leite que era doce pela memória de minha própria infância, não pela quantidade de açúcar que eu sempre derramava sem perceber. Falaram de desenhos que eram mapas de mundos que existiam apenas nos livros. Contaram histórias sobre pequenos monstros debaixo da cama que, segundo Anne, eram natimortos a cada noite que se aproximava de um sono sem sonhos. Eu ria, eu concordava, eu me deixava levar por aquele momento onde tudo ainda era possível, onde o tempo parecia ter escolhido um eixo diferente para não nos esmagar com pressa. Mas havia uma fissura invisível no ar, uma linha sutil traçada na sala de estar que parecia não ter sido feita por mãos humanas. Eu, que sempre fui mais observador do que falante, notei que a menina do meio, Léo, tinha na palma da mão esquerda uma marca que não lembrava de ter visto antes. Um círculo de pele mais clara, como se o sol tivesse passado pela pele dele num ângulo estranho. Não perguntei, não disse, apenas guardei a observação para mim. Senti as paredes nos observarem de volta, como se o próprio espaço soubesse que eu carregava algo que não era para ser carregado. O relógio na parede só era implacável quando o coração nos trai com o silêncio mais pesado de todos. À meio da tarde, a campainha da frente tocou sem minha permissão. Não esperava ninguém, não havia ninguém que soubesse do nosso refúgio temporário, a não ser a cidade inteira, que às vezes parece saber onde esconder segredos. Abri a porta com a inércia de quem já está cansado de lidar com o impossível. Não era alguém da cidade, mas uma figura que não trouxe rosto, apenas uma caixa de papelão que pesadamente se encaixou entre mim e o ar. As crianças murmuraram comigo ao ver que não havia quem estivesse ali para nos trazer presentes. Apenas a caixa, que parecia pesar mais por dentro que por fora. Dentro havia uma pilha de objetos de uma vida antiga, coisas que minha filha usava para ensinar as crianças sobre o que é ser humano. Um livro gasto de contos de fadas, um capacho com o brasão da família, um jarro de vidro que guardava 3 pedacinhos de céu azul, um conjunto de cartas que falavam de viagens que não aconteceram e uma carta sem lixo de papel, escrita com uma caligrafia que eu reconheceria entre 1000. Foi quando a curiosidade dos pequenos venceu o meu cansaço. A primeira coisa que pegaram foi o livro. Não era apenas um livro,
Era o manual de como sonhar com o que não existe. Cizzy o abriu com delicadeza de mão de quem não quer estragar nada. Anne o folheou à procura de uma foto e Léo o deixou para escurecer em suas mãos, como quem segura o segredo de um mundo inteiro. O livro falava de viagens, de portais, de criaturas que passam entre mundos apenas quando alguém esquece de fechar os olhos. Enquanto eles liam, o tempo parecia ganhar peso na sala. O ar ficou mais denso, a lâmpada tremia e a casa parecia prender a respiração junto comigo. O silêncio, que antes era apenas uma presença discreta, tornou-se um personagem que conversava comigo em sussurros. Foi nesse instante que a campainha tocou outra vez, mais firme, mais insistente. Eu abri a porta para ver quem ousava interromper aquele segredo que nós começávamos a construir, mas não havia ninguém à vista. Apenas a chuva que se transformava em um tamborilar suave na calçada de pedras, e o vento que empurrava as cortinas como se quisesse revelar o que a casa tentava esconder. Voltei ao interior com a sensação de ter ouvido passos que não pertenciam a ninguém sob o teto. Os pequenos, no entanto, estavam entretidos com a leitura do livro, mergulhados no mundo onde cada página era uma porta que poderia abrir-se a qualquer momento. Eu, por minha vez, ouvi outra coisa. O ranger da madeira no piso superior, não de madeira velha, mas de madeira que sabe ouvir, que sabe o que penitência significa quando uma mãe escolhe não voltar. A noite chegou como quem chega sem avisar, sem bater a porta, sem anunciar-se. A distância entre o que era e o que poderia ter sido transformou-se em uma linha que o vento traçou pela janela do quarto. A casa, outrora tão acolhedora, parecia agora uma nave antiga, flutuando entre recordações e sombras. As crianças adormeceram uma a uma no sofá, coberto por uma manta puída pelo tempo, cada rosto em silhuetas de sonho que se desenhavam na parede por causa da lâmpada que parecia flutuar. Eu me sentei no sofá com a carta ainda não aberta, com a pilha de coisas que pareciam ter vindo de outra vida depositadas à minha frente, como se fossem ofrendas a um ritual que ainda não haviam começado. O silêncio, que sempre foi minha melhor companhia, foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio, que parecia insistir que o tempo não é um aliado fiel, mas um inimigo paciente. Ao acordar com o barulho do luar filtrando-se pelas cortinas, percebi que a casa não era mais a mesma. Havia uma sensação de estar cercado por algo que não se explica. Uma urgência levíssima que me puxava para o porão onde guardava minhas próprias dúvidas sobre o que havia acontecido no dia em que tudo mudou. Não havia ruídos fortes, apenas uma presença leve que pesava sobre meus ombros. Olhei para a carta que ainda repousava ao lado da pilha de objetos e pela primeira vez pensei que talvez eu devesse abri-la, não pela curiosidade gratuita, mas porque, de alguma forma, a carta poderia explicar o que a filha não disse naquele dia em que deixou os netos aqui, dizendo apenas que voltaria em breve, como se o tempo pudesse se dobrar e nos poupar de decisões difíceis. O que a carta prometia não sabia, mas o peso da palavra prometer já era suficiente para me pôr em guarda. Prometer que voltaria era para mim a prova de que alguém ainda acreditava em retorno, de que o mundo não havia esquecido o nosso pequeno segredo, de que as coisas poderiam, ao menos, ter um fim que fizesse sentido. E, no entanto, uma coisa já era clara naquela noite. A casa não era apenas um abrigo. Era um confessionário, onde guardávamos sem querer a verdade que o tempo insiste em distorcer. E eu, que sempre achei que tinha controle sobre o que era meu, percebi que havia coisas que não dependiam de mim. A verdade, o destino, a vontade de uma filha que talvez tenha decidido, por fim, transluzir o que antes não conseguia ver. Amanheceu sem ruído que se pudesse ouvir, apenas com o peso de uma decisão ainda não tomada. O dia voltou a nascer com a mesma obrigação de sempre: alimentar, vestir, proteger, mas com uma déjà-vu que insistia em aparecer como uma lâmina quase invisível no meu ombro. Eu sorri para as crianças, tentei forçar a normalidade, contei histórias simples sobre um mundo que pode ser salvo se apenas acreditarmos nele, enquanto a carta permanecia fechada na mesa, um segredo que ninguém sabia decifrar ainda. Eu sabia, porém, que aquele dia, há 10 anos, não acabara. Só parecia ter travado, como se o tempo tivesse decidido guardá-lo para sempre, esperando que alguém, algum dia, o terminasse. O que eu não sabia, o que eu ainda não percebia,
era que a mãe que partiu não voltaria sozinha, e que, no mundo lá fora, alguém esperava para reaprender a contar histórias, alguém que carregava o peso de uma decisão que transformaria não apenas uma vida, mas 3 vidas que, por um toque do destino, um dia se tornaram irmãs de uma casa que já não era apenas casa. Quando a tarde caiu outra vez e o vento trouxe comigo uma chuva que parecia vir de uma distância que não existe, eu fechei minha mão em torno da carta. Não abri, não li. Não havia pressa suficiente para forçar as palavras a se revelarem antes do tempo. Eu apenas fiquei ali, olhando para as 3 crianças adormecidas, em silêncio que era, ao mesmo tempo, carícia e cortina. Em algum lugar daquela casa, sobre o piano que rangia como um velho amigo cansado, minha filha havia ido embora. E por algum motivo que ainda não encontrara resposta, eu sabia que, quando o dia chegasse de novo, a resposta não seria simples. O mundo lá fora parecia continuar do jeito que sempre foi. Pessoas apressadas, regras frias, promessas que se perdem entre a pressa dos dias. E dentro daquela casa, o que antes era apenas a convivência de 3 seres em formação, tornou-se uma vigília. Porque, mesmo sem saber, eu já começava a entender que havia uma linha invisível entre o cuidado e o controle, entre o amor que se oferece e o que se exige de volta, entre o retorno esperado e o silêncio que se impõe quando alguém decide ficar longe. O dia que nunca terminou continuava a pairar, como uma névoa que não se dissipa com o simples passar dos anos, e eu me vi, pela primeira vez, diante da pergunta que não sai da boca. O que acontece quando a pessoa que se ama mais do que a própria vida decide que o futuro não está onde se imagina que ele esteja? Foi assim, naquela noite sem multidões, que a casa me ensinou outra lição. O passado não é apenas aquilo que já foi. É uma presença que observa, testa, põe à prova o que somos dispostos a manter para não perder aquilo que, de uma vez por todas, escolhemos não deixar ir. E enquanto o relógio marcava a hora de dormir, para quem não dorme com facilidade, a carta permaneceu fechada, guardada, esperando o momento certo para se abrir. Um momento que, para mim, ainda não tinha chegado. Um segredo que eu ainda não havia decidido como contar, nem a quem contar, nem por que motivo deveria fazê-lo agora. E no silêncio que restou quando os pequenos finalmente adormeceram, eu ouvi um som que não deveria estar aqui, uma respiração que não era minha, um sopro de vento que não vinha pela fresta, uma promessa que não havia sido feita, mas que de alguma forma já estava cumprida no cerne da minha própria solidão. A casa me olhava de volta, como se cada madeira, cada dobra de papel, cada pedaço de poeira soubesse que o tempo está sempre pronto para cobrar o que foi jurado no calor de um dia que não terminou. E eu sabia, sem entender direito, que essa história não havia acabado. Apenas começava a exigir de mim uma decisão que eu ainda não estava preparado para tomar. Naquela manhã, o silêncio parecia ter aumentado de volume, como se a casa tivesse colocado uma bandeira preta na frente de cada porta, para lembrar que há coisas que não se resolvem apenas com palavras. O sino da porta tocou com a insistência de quem já não espera nenhum sim. Eu me levantei com o corpo que ainda guarda cicatrizes de noites sem sono e o peso da carta que ainda não havia sido aberta e que por algum motivo se recusava a se revelar diante do brilho tímido da manhã. Na soleira, uma figura que não parecia pertencer a este endereço. A mulher que eu não via há mais de uma década, com o rosto marcado por decisões que não cabiam em nenhum calendário. Atrás dela, um homem de terno que falava baixo, com a voz cortada pela gravidade daquilo que carregava. Papéis, registros, o peso de uma autoridade que não admite falhas. Era a filha, minha filha, ou pelo menos alguém que dizia ser. Ao seu lado, o advogado que parece ter nas mãos o mesmo frio de quem traz uma sentença pronta, como se cada palavra que dissesse pudesse alterar o mundo inteiro ao fazê-lo. O senhor? Ele perguntou com uma paciência que eu reconheci de longe, como se já tivesse esperado esse encontro durante anos em que a chuva batia na janela da noite e não havia resposta que pudesse apagar os traços de uma traição antiga. A filha não disse nada,
Apenas me olhou com uma distância que não era desprezo, mas uma maneira de medir o quanto o tempo pode endurecer um coração. Ela entrou sem cerimônia, e a sala pareceu encolher-se para acomodar o peso de uma conversa prestes a começar que eu não escolhera ouvir. "Tenho uma ordem de custódia para apresentar", disse o advogado, lendo com a letra seca que se espera de alguém que representa o Estado, e ao mesmo tempo o desejo de uma mãe que já não sabe mais onde deixar as próprias escolhas. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina: custódia, sequestro, justiça, termos que, quando fechados em uma frase, tornam qualquer pessoa suspeita de tudo que não deveria ser suspeito. Eu, que sempre me vesti de silêncio para não ferir ninguém com a própria verdade, senti o chão tremer sob o peso de uma acusação que eu jamais imaginara ouvir vindo da boca de alguém que um dia prometeu cuidar de quem eu amava. A filha não abriu a boca para me condenar com palavras, mas o olhar carregava o testemunho do que se perdeu. Os seus olhos, antes tão determinados a encontrar um caminho de volta, estavam agora marcados pela dúvida de quem percebe que o filme pode ter seguido para um final diferente do que ela esperava. O advogado, por sua vez, manteve o tom documental, como se falasse de números e prazos, e nada que pudesse tocar o que realmente se passara entre quatro paredes, onde a verdade costuma se esconder atrás de memórias que preferem não falar alto demais. "Eles estão sob sua guarda há 10 anos", ele disse sem ironia, apenas registrando uma constatação que eu não tinha tido tempo de processar. Não houve consentimento. Não houve voz deles dizendo que queriam ficar aqui. A frase pesou na sala, como se alguém tivesse colocado uma pedra em minha língua para que eu não pudesse responder com a verdade que, naquela hora, parecia tão simples e, ao mesmo tempo, impossível. Que sim, eles estavam comigo, que eu os criei para que recebessem a mãe de volta, mas que a volta nunca veio. Eu respirei fundo, tentando encontrar a linha entre a responsabilidade que eu assumi há tanto tempo sem pedir permissão e o direito de uma mãe que afirma que precisa de seus filhos de volta. A minha cabeça girou, não de medo, mas de uma vertigem causada pela lembrança de cada manhã em que a casa acordava com o barulho dos passos pequenos, dos risos desordenados, do barulho de uma porta que rangia como quem se despedisse de algo que não podia ser dito em voz alta. O tempo, que sempre foi meu aliado quando eu falava, parecia agora virar inimigo quando as palavras precisavam sair. E então, a carta. A carta que ficou fechada na mesa, que eu não abri nem para me poupar da curiosidade, nem para cumprir qualquer ritual de coragem. A filha olhou para a mesa, para o objeto que já carregava o peso de uma verdade que poderia mudar tudo, e o advogado traduziu em silêncio as instruções que estavam ali, não escritas, apenas insinuadas entre as linhas de uma promessa quebrada. A pergunta que ficou no ar, entre a tinta que ainda não secou e o eco das vozes que já se dissiparam, foi menor do que eu temia. Eles sabem disso? E eu, com a sinceridade que às vezes pesa mais que qualquer mentira, disse apenas: ainda não. O silêncio voltou a ocupar a sala, mais denso do que antes, como se o ar tivesse decidido escolher entre manter uma ilusão ou permitir que a verdade respirasse. A filha afastou-se um passo, não para fugir, mas para medir de que forma aquele confessionário improvisado, a sala que já havia sido testemunha de tantas histórias, iria transformar-se sob a sombra daquilo que estava por vir. O advogado guardou os papéis no bolso com um som baixo, quase um sussurro que se perdeu no toque distante de um relógio antigo que ainda marcava as horas com a precisão de alguém que sabe que o tempo não perdoa quem não o respeita. Eu, por minha vez, fiquei ali, olhando para a carta que ainda não havia lido, e para as 3 silhuetas adormecidas que, por mais que o mundo os tenha levado a caminhar por caminhos diferentes, ainda eram meus, sob a mesma casa que as acolheu. A casa que, pela primeira vez naquela manhã, pareceu respirar com outra cadência, mais lenta, mais pesada, mais consciente de que aquilo que parecia ser uma simples manhã poderia se tornar, sem aviso, o primeiro acto de uma nova história. E no meio daquele silêncio, a frase da minha própria vida repetia-se como um juramento que ninguém ousa romper. Ainda não sei, ainda não decidi, mas a verdade está aqui, entre estas paredes, esperando pela hora certa para se revelar.
A conversa começou como quem desmonta uma máquina antiga. Com paciência, cada peça precisa ser examinada antes de revelar seu segredo. O advogado abriu o malote com o cuidado de quem não quer deixar vestígios de nervos à mostra, e as páginas brilharam sob a luz fria do teto de placas. A filha, sentada na poltrona que já foi minha, cruzou as pernas de maneira que parecia uma máscara acabada de encaixar no rosto. Impecável, distante, sem deixar transparecer o peso de anos que não cabem em uma sala de audiência, muito menos em um lar onde as paredes sabem mais sobre nós do que nós mesmos queremos admitir. Tenho uma ordem de custódia para apresentar, disse ele, a voz tão contida quanto o lume de uma vela que é acesa apenas para mostrar que ainda há fogo ali dentro. Em suas mãos, o papel parecia uma janela para um mundo que eu não quis abrir há tanto tempo. Nomes, horários de visitas, minutos de silêncio já programados, garantias legais, termos como sequestro, guarda e obrigação de devolver. O tom dele não pretendia ferir alguém, mas carregava o peso de quem tem o peso de uma decisão em cada sílaba. A mãe apenas olhava, sem discordar, sem elogiar, apenas com a expressão de quem sabe que a briga não é com as palavras, mas com o silêncio que fica depois que as palavras são deixadas de lado. Ela ergueu o queixo, não para desafiar, mas para pedir espaço para respirar entre as paredes, que já conhecem a cada passo o que vem a seguir. O advogado continuou. As crianças foram entregues aparentemente com o consentimento da mãe, porém, sem autorização formal para manterem-se nessa residência. De acordo com a lei, é imperativo assegurar que a guarda seja mantida com o mínimo de perturbação para as menores. A palavra mínima sempre funciona como um selo de legitimidade, e naquele momento parecia que a casa inteira levantava as sobrancelhas para confirmar aquilo que já suspeitávamos. A máquina poderia funcionar, mas não sem atrito. Foi ali, quando as palavras se alojaram no ar como poeira que dança na luz de uma lâmpada antiga, que a minha filha finalmente quebrou o silêncio com uma voz que não era a voz que eu conhecia de longe, mas uma voz que conhecia bem a si mesma. Não foi raiva ou desespero que sopraram de seus lábios. Foi uma frieza quase clínica, que não apontou dedos, apenas descreveu a lógica de um mundo que não espera por quem não sabe se pertence ao lugar ou ao tempo. Vocês não estão olhando para o que há de verdade entre estes 4 muros, ela disse. A frase simples, sem acidez, fez com que o ar parecesse ficar ainda mais pesado. Vocês estão analisando números, horários, acordos legais. Mas os meus filhos não são objetos em uma praça de guerra. Eles são pessoas vivas que merecem escolher se querem ficar aqui ou em outro lugar. O advogado abriu o roteiro com aquilo que parece ser o único verbo que alguns desconhecidos sabem conjugar sem hesitar: interesse superior da criança. E ali, a forma do argumento se desenhou como uma linha na água. Quem tem a responsabilidade de proteger o que é frágil? Quem tem o direito de dizer onde eles devem dormir, onde devem estudar, com quem devem rir? Enquanto o debate seguia entre termos técnicos, entre janelas com certidões e palavras que pesavam como chumbo, o ambiente da casa voltou a falar conosco de uma forma que não dependia de leis ou de convenções. A criança que dormia ali no sofá, Annie com o rosto pálido, de quem não tem certeza de que está seguro mesmo em casa, começou a espreguiçar-se, implorando de olhos por algo que não podia pedir em voz alta. Cise bocejou de leve, e Léo, o do meio, ainda com o signo na palma, abriu os olhos por um instante e piscou, parecendo ouvir não apenas as palavras dos adultos, mas o som de algo que bateu na casa há muito tempo, como se um ouvinte invisível tivesse finalmente escolhido falar. Foi nesse ponto que a carta, esquecida na mesa, resolveu deixar de ser um objeto de peso e se tornou uma espécie de semente que, se tocada, pode germinar algo inesperado. Não ali, não ainda. Continuava ali, com a caligrafia antiga que eu reconhecia de tanto olhar para o mesmo caderno de um tempo que não voltará, esperando pela hora certa para abrir-se e revelar o que, talvez, ninguém se atrevesse a dizer em voz alta. A filha percebeu que eu não tocava, que eu não reagia, que meus olhos não acompanhavam o ritmo dos papéis que passavam pela frente dele, o advogado, com a mão firme de quem não precisa de mais do que a verdade para sustentar uma posição. Ela não pediu,
Nem exigiu. Apenas deixou que, antes de qualquer coisa, a atmosfera se acalmasse o suficiente para que as próximas palavras pudessem ter o peso de uma decisão própria. Vocês querem a custódia agora, disse ela, olhando para mim pela primeira vez desde que chegou, não com deboche, mas com uma curiosidade que parecia quase maternal, na forma como se dirige a alguém que não sabe se está com a verdade ou apenas com a necessidade de manter uma fachada. Eu não vim aqui para destruir o que há de bom que você talvez tenha criado aqui, mas para entender a motivação que leva cada um de nós a agarrar as coisas que amamos com toda a força, ainda que isso signifique colocar tudo em risco. A voz ainda era calma, controlada, mas cada palavra caiu como uma pedra no lago da sala, expandindo ondas que se moviam com intensidade de quem sabe que uma decisão pode mudar tudo. O pai, que ali está há anos como um guardião silencioso de uma memória que não pode deixar para trás, tentou manter o equilíbrio. Você sabe que o que construímos aqui, tudo o que eu cuidei, não foi apenas para mim, foi para eles. E, pela primeira vez, percebi que o meu próprio coração, que sempre esteve pronto a ouvir, começava a entender que havia uma súplica velada naquilo que havia sido criado, a necessidade de manter, a necessidade de proteger, a necessidade de manter a casa como abrigo, e não como prisão. Foi então que a menina Anne, tão quieta até então, levantou-se da poltrona, com a energia ainda presente de quem foi acordado de repente por uma verdade que não pode ser contornada. Ela se aproximou da mesa. Olaf, o seu olhar treinado para a literatura de fantasias, fixou os olhos na carta como quem percebe que, de alguma forma, a sua própria história pode estar ali, escondida entre as linhas da caligrafia antiga. Essa carta não é só do papai ou da mamãe, ela disse em voz baixa, quase como se falasse para si mesma. É de alguém que já veio, que já esteve aqui, que já deixou marcas em cada coisa que a gente toca. E, sem exigir, sem pedir, ela abriu um pouco a tampa de uma das caixas que estava ao lado da mesa, onde o jarro com 3 pedacinhos de céu azul pudesse ser visto entre objetos de uma vida que já não era só a minha. Nessa caixa repousavam fotografias que eu não tinha observado por muito tempo, rostos de crianças que já não estavam ali, rostos que são memórias de uma casa que foi e de uma casa que ainda pode ser, se tivéssemos coragem para encarar o que realmente nos cerca. A filha olhou para mim por fim, não com raiva, mas com uma espécie de vulnerabilidade antiga que falava de um passado que eu havia tentado manter fora do alcance de qualquer vento que pudesse trazê-lo de volta. Pai, disse ela, com a suavidade de quem sabe que a palavra pode abrir portas que você preferiria manter trancadas, eu não estou pedindo que você aceite as coisas do jeito que elas são. Eu estou pedindo que, por um momento, a gente pare de medir tudo com regras e números. Que a gente olhe para dentro e veja o que realmente cabe nos corações que criamos aqui, o que cabe em um lugar que a gente chama de casa. E, ao dizer aquilo, ela pareceu apagar o abismo entre o que é direito e o que é desejo, entre o que a lei dita e o que a alma pede. O advogado, que até então falava apenas em termos burocráticos, fez uma pausa que foi mais eloquente do que qualquer argumento. Ele não desistiu nem recuou, apenas avaliou o peso de cada palavra que ainda não havia sido pronunciada, como se debaixo da superfície houvesse algo maior que uma simples decisão. E nesse intervalo, a carta finalmente pareceu ceder um pouco da sua reserva. Uma dobra, um dobrar de canto, um rumor de folha que não se revela, mas que parece prometer que ali, em algum lugar, entre o que é dito e o que não é dito, reside a verdade que pode, um dia, mudar tudo. Foi nessa linha que a sala ficou mais quieta do que o próprio silêncio costuma permitir. O tempo parou por um instante, ou talvez apenas tenha se realocado para um espaço onde a verdade pode ser dita sem o peso de uma sentença. A casa, que ao longo de dias e anos foi testemunha de pequenas batalhas vencidas, com a paciência que só quem ama sabe ter, parecia manter a respiração, esperando a hora exata em que alguém, quem quer que seja, finalmente escolhesse abrir aquela carta e por fim a incerteza que pairava sobre nós desde o dia em que a mãe partiu com as crianças, prometendo retornar. Eu, por minha vez, fiquei ali, entre a mesa com a carta ainda fechada e as 3 vozes
que pela primeira vez pareciam buscar uma ponte entre o que é meu e o que é seu, entre o que é passado e o que ainda pode ser. E quando a conversa redescobriu o tom de um diálogo que pode salvaguardar um lar sem ferir a dignidade de ninguém, o som da casa mudou de timbre. Não era apenas madeira, era memória, era promessa, era uma respiração que, de tanto tentar não deixar o tempo me consumir, resolveu finalmente respirar comigo. Então, no meio daquela tensão que se transformava em uma espécie de ritual, a carta continuou fechada, como se soubesse que o segredo não pode ser revelado a qualquer hora, sob qualquer luz. O que ficou não foi a certeza de quem está certo ou errado, mas a certeza de que o que realmente precisa de proteção não é apenas o corpo dos pequenos, mas o espaço onde eles podem escolher ser quem são, sem que a história de cada um seja transformada em uma cláusula de contrato. À medida que os minutos se enrolavam uns aos outros, a casa pareceu, pela primeira vez, oferecer um suspiro que não vinha de um chão cansado, mas de um coração que respira junto com a gente. E eu percebi que, mesmo diante de uma ameaça de ruptura, a vida ali dentro ainda guarda a capacidade de escolher o que é mais caro, a continuidade de um afeto que não se mede por documentos nem por horas de visita, mas pela presença constante de alguém que, apesar de tudo, continua a escolher ficar. O que não mudou foi o segredo que envolve a carta. Ainda está fechada, esperando o momento certo para dizer o que precisa ser dito. O que pode acontecer a seguir, ninguém sabe. O que eu sei é que se aquela carta for lida antes do tempo, tudo pode desabar ou pode renascer, como a casa que aparece firme diante da tempestade, ainda que o vento tenha tentado derrubá-la com as perguntas de uma vida que não é apenas minha, mas de todos nós que aqui habitamos. E, quando o som do relógio voltou a marcar as horas com a cadência de quem sabe que o tempo não é apenas um calendário, mas uma testemunha, a filha ergueu o queixo pela última vez naquele encontro e disse, sem aspas nem juras, apenas uma certeza simples. Deixemos as palavras para depois. Vamos ouvir o que as paredes têm a nos dizer primeiro. E ao dizer isso, ela abriu espaço para o silêncio entrar de novo, não como inimigo, mas como uma janela pela qual a verdade poderia, eventualmente, atravessar. Por fim, ficou apenas a pergunta que não quis calar. O que está realmente guardado naquela carta? Quem a escreveu? E que parte de nós ainda pode ser salva sem que a casa tenha que escolher entre dois nomes que carregam, cada um, o peso de uma vida inteira? O tempo, esse senhor de gravata invisível, apenas observou, esperando que alguém tivesse a coragem de virar a página. E, se alguém o fizer, talvez descubra que a história que começou com o simples desejo de manter a família unida pode finalmente ensinar a todos nós o que significa realmente chamar aquilo de casa. A sala pareceu se ajustar de novo ao peso da gravidade que paira sobre cada decisão que não escolhemos, como se as paredes estivessem se movendo para nos lembrar que nada volta exatamente como era depois de atravessar um limiar tão fino. O advogado cuidadosamente reposicionou as pastas. O silêncio entre as palavras técnicas parecia pesar mais que as próprias palavras, e a filha ficou ali, com aquela distância que não era apenas distância física, mas uma medida de tempo, de escolhas, que já não eram apenas de uma pessoa, mas de 3 pequenas vozes que ainda procuravam o que era seu por direito, o que era seu por afeto, o que era seu por simples desejo de estar em casa. Tenho uma ordem de custódia para apresentar, repetiu o advogado, mas desta vez o som não era apenas o papel batendo contra o tampo da mesa, era o eco de uma janela que ruía lentamente, revelando um interior que não cabia em nenhuma cláusula de contrato. Ele leu os termos com a precisão de quem sabe que cada sílaba pode abrir ou fechar portas que o coração não tem a intenção de cruzar. A mãe, com os lábios tão finos que pareciam desaparecer na oscilação da luz, simplesmente deixou o olhar pesando sobre as palavras, exatamente como alguém que sabe que cada fio de uma narrativa pode puxar um novelo inteiro de lembranças. Interesse superior da criança, disse ele, como se repetisse uma fórmula que mantém tudo alinhado, ainda que o tempo inteiro do coração seja outra coisa. E ali,
Naquele instante, a filha, que há tanto tempo não falava a não ser com gestos contidos, pareceu respirar fundo, como quem se dá a chance de dizer aquilo que não se dizem porque o dano já foi feito apenas pela dúvida. Vocês estão olhando para números, ela disse, a voz controlada, sem nenhum aceno de rancor, apenas a clareza de alguém que finalmente reconhece a distância entre o que é dito na lei e o que é sentido no ventre da casa. Mas meus filhos não são objetos em um catálogo. Eles são pessoas que precisam escolher onde amarem, onde aprender a respirar, sem que a respiração seja medida em tempo de visita. A criança Annie, sentindo o peso da sala, cruzou o olhar com o pai por um instante que pareceu carregado de uma promessa antiga. Ela se levantou sem pressa, não para chamar a atenção, mas para alcançar uma caixa que estava ao lado da mesa, coberta por uma manta que já viu muitas noites de inverno. Nela, uma série de fotografias antigas, cartas esquecidas e, entre elas, o jarro com 3 pedacinhos de céu azul, aquele objeto que sempre pareceu carregar uma insistente lembrança de possibilidades. Annie abriu a tampa com o cuidado de quem não quer quebrar nada que ainda não foi compreendido, e a sala foi tomada por uma brisa que parecia sair de um lugar que não existe mais, mas que de alguma forma ainda respira dentro daquele espaço. A carta, disse ela, sem olhar para ninguém em particular, apenas deixando que as palavras quebrem o silêncio sem pedir permissão. Não precisa abrir agora, mas se um dia quisermos ouvir o que o silêncio sabe dizer, talvez possamos começar por aqui. E sem concluir, ela deixou a tampa entreaberta, revelando apenas o início de um segredo que não caberia em uma única linha de qualquer pergunta legal. O pai ficou olhando para a água que ainda borbulhava no aquecedor, como se o calor pudesse derreter o peso da manhã e revelar o que realmente estava por trás de cada catálogo, cada documento, cada linha que a advogada do acaso poderia traçar sobre a mesa. E, no entanto, foi a filha que, de forma súbita, transformou o ambiente. Não estamos pedindo apenas que nos devolvam os minutos de uma vida que parece ter sido arrancada de nós, disse Annie, com a convicção de alguém que, apesar de ainda jovem, já compreende a lógica que guia o mundo quando não há justiça que clareie o caminho. Estamos pedindo que o tempo tenha a chance de nos ouvir, que a casa tenha o direito de permanecer como abrigo, não como fronteira. Foi então que a carta, esquecida na mesa, pareceu respirar por si mesma, como se uma mão invisível a estivesse segurando para que não se deixasse vencer pela pressa. O pai, que sempre manteve a cautela como uma espécie de escudo, sentiu a tentação de tocar o papel, de quebrar o selo que nunca foi feito de tinta, mas de segredo. Ele não tocou, mantinha os dedos entrelaçados, sentindo o peso da própria respiração, o peso da memória que insiste em não ceder. E a mãe, aquela que há muito tempo havia desaparecido para trás das portas da casa, deixou transparecer, sem alarde, um sutil sinal de que o que estava escrito ali poderia, sim, mudar o modo como todos viam o que é família, o que é lar, o que é promessa. No meio da tensão, Annie aproximou-se da mesa de novo, segurando com delicadeza uma das cartas de infância que o pai guardava como se fossem um talismã. Veja, ela murmurou, inclinando o papel de modo que a luz refletisse as letras gastas pelo tempo. Há marcas, pequenas, quase invisíveis, que parecem indicar alguém que esteve aqui antes de nós, alguém que não está mais, mas que deixou traços. O pai olhou, tentando decifrar os sinais, mas o que viu foram apenas sombras no canto da página, como se a própria história tivesse desenhado ali uma nova linha que não cabia nos relatórios. A conversa passou, então, para a forma como o futuro poderia nascer daquele silêncio. O advogado recuperou a palavra com a precisão de quem sabe que a única coisa real, no fim, é a possibilidade de acordo. Podemos considerar uma mediação familiar, sugeriu ele, com a cadência de quem sabe que não se vence uma batalha apenas com provas, mas com a capacidade de ouvir o que o outro não ousa dizer em voz alta. A mãe, que até então não interrompia, não negou a ideia. Apenas olhou para as crianças, que dormiam no sofá, cada uma com o rosto iluminado pela lembrança de um sonho que ainda não se desfez completamente. E quando tudo parecia ficar no mesmo lugar, o som veio de onde menos se esperava. O porão. Não foi uma pancada,
Nem um estrondo. Foi apenas o sussurro de uma madeira que se movia, como se a casa, em seu íntimo segredo, murmurasse que há caminhos que não se podem ver sem uma escuta paciente. O pai ergueu os olhos, ouvindo com mais cuidado do que qualquer documento permitiria, e por um momento quase acreditou ouvir, atrás do ranger, a respiração de alguém que não deveria estar ali. Não uma presença física, mas uma memória que insistia em retornar pela porta do porão, como se a própria casa estivesse abrindo passagem para o passado retomar o lugar que o presente tenta ocupar. A sessão terminou com a promessa de uma pausa. Tempo para refletir, tempo para ouvir, tempo para deixar que a casa, e com ela, cada criança que ali cresce, cada fio de nervo que pulsa no peito deste homem cansado, encontre uma forma de respirar sem que o mundo tenha que medir cada respiração. A carta permaneceu fechada, embora não impiedosamente lacrada, apenas esperando, como quem sabe que a hora de revelar o que ali está escondido não depende de uma caneta ou de um veredito, mas de uma escolha que ainda não foi feita. Ao final, o silêncio voltou a reinar, mas não era o silêncio de um lar em ruína, era o silêncio de uma casa que ainda guarda segredos, de uma família que ainda não sabe qual é o tamanho do seu futuro, de um homem que, mesmo sem saber, começa a entender que proteger o que se ama pode significar permitir que o tempo decida quando dizer a verdade em voz alta. E, enquanto as sombras se alongavam pela sala, a carta continuou fechada, como se soubesse que aquilo que precisa ser dito não cabe em uma página, mas em um momento em que cada palavra tenha o peso exato de um novo começo, ok? O peso da conversa ainda pairava no ar como uma névoa que não se dissipa apenas com a passagem do tempo. A sala, que já havia visto tantas negociações de palavras, parecia agora aprender a ouvir o que não se diz entre as entrelinhas dos papéis. O advogado, com a calma que só quem já decidiu o destino de muitos pode ter, ergueu a cabeça por um momento, como se registrasse na memória cada respiração que ali circulava, cada tom de voz que por acaso tocava o assunto de 3 vidas inocentes que cresciam sob o teto de uma casa que não era apenas madeira e telha, mas memória. Anne permaneceu de pé, ao lado da mesa, segurando aquela calma que só as crianças sabem manter quando o mundo ao redor parece um conjunto de engrenagens que não se encaixam mais do mesmo jeito. Ela olhou para o jarro com os 3 pedacinhos de céu azul e, sem pressa, aproximou a tampa da caixa, onde tudo começou a se misturar. Fotografias que já tinham visto dias melhores, cartas que tinham sido dobradas tantas vezes que pareciam dobrar o tempo junto com elas, e, ao lado, a carta que ainda não tinha falado nada, repousando em silêncio sobre a madeira polida. Não estamos aqui apenas para discutir quem fica com o quê, disse Anne, numa voz que não parecia pedir permissão para falar, apenas reivindicar a possibilidade de escutar outra coisa além dos termos legais. Estamos aqui para entender o que cabe de verdade nos corações destas paredes, o que cabe nos olhos dessas crianças quando elas olham ao redor e veem, não apenas uma casa, mas um lugar que pode ser casa ou fronteira. Se o tempo tem que medir tudo com minutos de visita, talvez seja a hora de medir também com sinais de afeto que não se quebram com uma assinatura. A filha sentou-se novamente, as costas apoiadas na borda da cadeira, e pela primeira vez desde o início daquele encontro, houve um fio de vulnerabilidade que atravessou a distância entre ela e o pai. Não era mais a distância de quem quer vencer uma argumentação, mas de quem, cansada de estar sob a lente de uma lente, buscava uma resposta menos fria e mais humana. O advogado, que observava os entrelinhas com os olhos de quem lê mapas de terras que não pertencem a ninguém, deixou o papel repousar sobre a mesa por um instante, como se permitisse ao silêncio falar por todos. Foi Annie quem quebrou a nova respiração do ambiente. A carta está ali, não para nos condenar, mas para nos perguntar se ainda temos coragem de ouvir o que não está escrito no papel. E se houver coragem, ela pode nos guiar para um caminho onde a casa não se transforma em jurisdição de uma vida, mas em lar compartilhado por escolhas que não dependem de números, nem de horários, nem de quem tem a caneta mais firme. Enquanto falava, a menina abriu,
com aquela delicadeza que as coisas antigas exigem, a tampa de uma das caixas que repousava ao lado da mesa. Dentro, entre as memórias que já não cabiam mais no paladar do tempo, havia um conjunto de cartas que o pai guardara como quem guarda o último mapa de uma ilha que pode existir apenas na lembrança. Uma delas, em particular, chamou a atenção de Anne, um envelope sem endereço, com um selo que já desbotava, escrito com tinta que parecia ter perdido parte do seu brilho com o passar das décadas. O envelope não possuía lacre, apenas uma dobra firme que parecia manter uma promessa. "Veja", sussurrou Anne, inclinando o envelope para que a luz da lâmpada atingisse o selo e desenhasse na superfície um desenho quase esquivo, uma linha que se cruzava com outra, como se dois destinos se tocassem por um instante, apenas para se reconhecerem e, então, seguirem por caminhos diferentes. Pode ser que haja uma voz além da nossa, alguém que não está aqui para julgar, mas para lembrar. Às vezes lembro que antigas cartas eram deixadas por quem amava de modo que a leitura dela pudesse ser uma escolha, não uma obrigação. O pai, que até então não tinha ousado tocar na carta, sem antes ouvir os conselhos de sua própria prudência, ouviu as palavras da filha e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso de não ter sido apenas o guardião de uma casa, mas o guardião de uma possibilidade. Ele estendeu a mão, lentamente, e pegou o envelope com uma reverência quase ritualística, como se estivesse tomando nas mãos não apenas papel, mas a responsabilidade de decidir se aquele conteúdo deveria ser aberto agora ou o tempo deveria fazê-lo amadurecer de forma mais cuidadosa. "Não vou abrir sem pensar", ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Não para evitar, mas para não transformar uma memória de amor em uma prisão de decisões imediatas. A voz dele, que sempre foi contida, revelou uma vulnerabilidade que não pertencia ao papel de pai rígido, mas aquele homem que, por dentro, ainda era o menino que precisava aprender a ouvir o ritmo do mundo antes de falar. A mãe ausente, que já entrara na casa com a mesma naturalidade de quem volta a respirar após uma longa pausa, ficou apenas observando, com os olhos que pareciam ter visto mais do que o corpo poderia suportar. Ela não discursou, não precisou transformar a hora em tribunal para fazer com que a sala entenda que a verdade não sempre vem em voz alta. Muitas vezes chega como o sutil peso de um objeto tocando a superfície da mesa. Uma intuição que não exige confirmação, apenas uma aceitação lenta daquilo que é real. Foi nesse silêncio que o porão pareceu responder, não com barulho, mas com uma espécie de vibração que parece nascer de coisas que não se movem há muito tempo, mas que ainda têm algo a dizer quando alguém se atreve a ouvir. O ranger do piso, vindo do nível inferior, não era só uma falha antiga da casa. Era um lembrete de que as coisas que ali dormem não costumam ficar quietas para sempre, que há memórias que se recusam a desaparecer e que, às vezes, retornam como um sussurro que não sabe se pode ser ouvido sem que uma nova dor venha junto. "Talvez devêssemos fazer uma pausa antes de decidir abrir esta carta", disse o pai, com a voz baixa, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que precisa de um encaixe cuidadoso. Talvez possamos pedir aos nossos memorialistas internos, às pessoas que ficamos no silêncio para evitar ferir, que nos mostrem o que há dentro do que deixamos para trás. Se abrirmos agora, pode ser que a casa se fragmente em partes que não sabemos reconstruir. Anne assentiu, sem pressa, como quem sabe que às vezes a verdade precisa de tempo para amadurecer sem ferir, sem quebrar o equilíbrio frágil da convivência. Cissy, a caçula, abriu os olhos por um instante e depois os fechou de novo, como se a simples ideia de leitura pudesse despertar segredos que a cabeça ainda não consegue sustentar. Léo, ainda com a marca na palma, tocou levemente a borda da mesa, como se quisesse ouvir a própria voz dizendo o que é certo e o que é seguro no meio de uma tempestade que ainda não se resolveu. No centro da sala, a carta permaneceu fechada, não por medo, mas por respeito àquilo que ainda não tinha sido dito. A família,
que havia se reorganizado ao redor do mesmo objetivo, não perder a casa que já era mais que casa, mas um espaço de afeto que poderia ser a base de uma nova forma de conviver, aprendeu, sem palavras duras, que a verdade não é um obstáculo a ser transposto com a força de uma decisão, mas um farol que às vezes precisa de tempo para acender com a intensidade adequada. Então, como se a casa vivesse também de sinais sutis, o ambiente ganhou outra qualidade, uma tranquilidade tensa, como se o ar tivesse ficado mais denso para que cada respiração pudesse ser medida com mais cuidado. A ideia de mediação permaneceu na mesa, não como uma condenação à derrota, mas como a possibilidade de livrar 3 vidas de uma guerra que ninguém ganhou. A promessa de ouvir o segredo que anda guardado ali, em algum lugar entre as paredes, estava de pé, ainda não dita, ainda não revelada, mas pronta para se revelar quando o tempo achasse o momento certo. À medida que a tarde descia e a casa parecia engolir a luz de uma janela, o pai pegou novamente o envelope apenas para sentir a textura do papel, o peso da tinta antiga que, de algum modo, se recusava a desaparecer. Ele não o abriu. Em vez disso, encostou o envelope de volta à mesa com uma delicadeza que parecia um juramento silencioso de que não é a força que move uma família, e sim a escolha de quando e como ouvir o que o tempo tem para dizer. E por fim, antes que o sol tivesse a chance de mergulhar completamente no horizonte, ele se levantou, olhou para as crianças que ali dormiam nas cadeiras improvisadas e percebeu que, mesmo que o mundo lá fora continue girando com as promessas de justiça, aqui dentro havia outra forma de justiça possível, a que se constrói com paciência, com respeito, com o poder de não forçar uma verdade que ainda não está madura. Saiu para a varanda por alguns minutos, onde o ar da tarde ainda carregava o cheiro de chuva que não veio, tal como a esperança de uma solução que não esmagasse ninguém. O papel de carta ficou ali, aberto apenas na memória do gesto, o pai decidindo que o caminho mais humano é o que ainda não foi escrito. E quando retornou à sala, encontrou Anne e os outros olhando para o envelope, como se, ao olharem, pudessem entender que o segredo que o tempo ainda guarda não precisa ser forçado. Ele pode esperar até que o coração esteja pronto para escutá-lo sem estremecer. O próximo passo, disseram sem palavras, seria dado não pela pressa, mas pela paciência. E, na quietude que seguiu, a casa escolheu um novo tom para a sua história. Não o tom implacável de um tribunal, mas o timbre suave de alguém que sabe que lar não é apenas uma soma de dias contados em calendários. Lar é o espaço onde, um dia, os 4 vão ter de decidir juntos como vão seguir adiante, com a carta ainda fechada e o segredo, por ora, guardado, para que o coração possa respirar sem medo de quebrar. O que ainda está por vir, ninguém sabe. O que se sabe é que o tempo, de novo, escolheu ouvir antes de falar, e a casa, com sua velha paciência, ficou para trás, esperando que, no próximo encontro, o silêncio tenha finalmente o bastante para dizer o que deve ser dito. O crepúsculo derramava um tom violeta sobre as paredes, e a casa, que já foi palco de tantas tentativas de dizer a verdade sem ferir, parece respirar mais devagar, como se soubesse que o tempo finalmente desafia a pressa. O grupo permanece ao redor da mesa, não mais como adversários em uma disputa, mas como quem tenta costurar frentes. 3 crianças que ainda cabem no espaço entre a lembrança e o sonho. Um homem que carrega o peso de ter criado um mundo onde a casa é refúgio, não fronteira. E uma mulher que não voltou apenas para cobrar o que é seu, mas para entender o que é justo para eles e para si. Anne permanece de pé, perto da caixa, o jarro com 3 pedacinhos de céu azul opaco pela poeira da idade. Ela não tenta influenciar a conversa com palavras afiadas, prefere guiar com gestos, apontando para o envelope sem abrir, como quem diz que há uma porta ainda fechada que pode revelar, ou não, o que todos já sabem, mas não ousam confessar. Cissy boceja, a caçula, mas os olhos dela cobrem o salão com a curiosidade de quem sabe que ali pode residir o segredo que muda tudo, desde que alguém tenha coragem de reconhecer que segredo não é sinônimo de culpa, mas de responsabilidade não dita.
O pai, que sempre manteve a voz baixa para não esmagar, respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, parece saber exatamente onde colocar cada palavra. A carta não precisa nos destruir hoje, ele diz, não como promessa, mas como decisão. Podemos abrir espaço para que o tempo tenha o direito de nos mostrar se existe um caminho onde o passado não precisa se tornar uma corrente que nos puxa para baixo. A ideia de mediação, que antes parecia uma alternativa suave demais, ganha peso na sala, não como rendição, mas como estratégia de cuidado. Proteger os meninos e, ao mesmo tempo, proteger a verdade de ser tratada como arma. A mãe ausente, que retorna pela porta sem anunciar, observa com olhos que carregam o peso de decisões tomadas longe daqui, de lugares que não existem mais na geografia física, mas que circulam em cada respiração de quem ficou. Ela não protesta, não oferece soluções, apenas respira junto com todos, como quem sabe que o silêncio, por vezes, pode ser o único lugar onde a possibilidade de encontrar um novo começo ainda existe. O advogado, que havia falado em termos legais com a mesma serenidade com que um maestro conduz uma orquestra, coloca os papéis de lado por um instante e faz um movimento mínimo com as mãos, convidando-os a ouvir o que o tempo pode dizer se todos aceitarem retirar o peso das cláusulas da mesa. Podemos entrar em um acordo de convivência compartilhada, ele sugere, não como sentença, mas como uma moldura para que cada um encontre o seu espaço, sem que isso signifique apagar a história de ninguém. A proposta não é abandonar princípios, mas redesenhar as margens onde a lei encontra o afeto. Annie olha para o pai, e por um longo segundo parece medir cada nuance da sua resposta antes de assentir com a cabeça, não para ceder, mas para permitir que a conversa avance sem gatilhos, que possam romper o que ainda existe entre eles. Enquanto isso, a carta permanece fechada na mesa, como uma ilha cercada de águas tranquilas, que ainda assim podem levar alguém a um naufrágio se alguém insistir em atravessá-la antes da hora. O envelope sem endereço, com o selo que já desbotou, repousa ali o peso daquilo que poderia estar escrito, convertendo-se em apenas uma memória de papel que não se decide a falar. Annie observa as marcas na própria palma, a lembrança de que cada dobra de pele que ainda sustenta a criança que foi, carrega um mapa de tempos passados que, se lido com paciência, pode indicar o caminho certo, sem ferir o que precisa de proteção. Se abrirmos agora, talvez percamos o que já temos, o direito de respirar sem a vigilância de um veredito, diz o pai, e a frase fica no ar como uma lâmina que não corta, apenas aponta a direção do que ainda pode ser salvo. A mãe, pela primeira vez, permite-se uma sugestão sutil. Podemos sim não abrir hoje, mas estabelecer um rito de leitura para o futuro próximo. Um momento em que todos concordem em ouvir, sem interrupções, sem juramentos, apenas com a gravidade de quem sabe que a verdade não precisa de pressa para ser justa. O advogado concorda em silêncio, como se a concordância fosse parte de uma música que todos sabem tocar, mesmo sem saber a melodia inteira. O porão, esse lugar que sempre pareceu guardar não apenas objetos, mas memórias que se movem como sombras, envia novamente o seu sussurro. Não há ruído externo, apenas o ranger de madeira sob o peso de décadas de histórias que já não cabem em qualquer contrato, mas que insistem em permanecer, como uma testemunha muda de que a vida não se resume a datas de visita nem a arquivos carimbados. O pai levanta os olhos, deixa o envelope onde está e, com um gesto contido, oferece a todos a escolha de uma pausa maior, de um tempo longo o suficiente para que cada um possa ouvir o que a casa, as paredes, o piso e o teto já ouviram 1000 vezes antes, o que cada um precisa para não perder o essencial em meio à tempestade de regras. Annie dá um passo adiante e segura a tampa da caixa com delicadeza de quem sabe que o conteúdo ali dentro não é apenas lembrança, mas uma bússola emocional. Ela fala, não para influenciar, mas para lembrar. Nós não somos itens em uma estante, nem horas em uma planilha. Somos vidas que aprendem a respirar juntas, com ou sem a assinatura da lei. A carta pode esperar, mas o nosso compromisso não precisa adiamento. Cise,
Ainda sonolenta, abre os olhos pela metade, entendendo que a verdadeira leitura está acontecendo entre as entrelinhas da fala dos adultos, na cadência que eles criam quando reconhecem que a história não precisa ser vencida, apenas integrada. E assim, sem buzinas, sem termos finais, sem promessas apressadas, as paredes parecem exalar um alívio coletivo, como se o segredo que as espreita há dias finalmente tivesse encontrado uma moldura adequada para existir sem ferir. O tempo, outra vez, escolhe ouvir antes de falar. O envelope continua fechado. A carta, ainda quieta, permanece o coração de uma decisão que pode mudar tudo sem destruir o que já foi construído. O próximo passo não está marcado em papel. E a casa não precisa de mais do que o consenso de uma família que, pela primeira vez em muito tempo, parece entender que lar é onde as escolhas são feitas com cuidado e não sob o peso de uma ordem. O que virá a seguir não cabe em uma linha rígida de carta, nem em uma audiência. Vem do silêncio que se transforma em gesto, do espaço que se amplia quando o coração admite que as pessoas que amamos podem ter caminhos diferentes sem que isso signifique perder a essência de quem somos. Ao final, apenas a certeza de que o tempo continuará a ouvir e que quando a hora chegar para abrir a carta, poderá ser que o mundo já tenha aprendido a entender que justiça não é apenas aquilo que se impõe, mas aquilo que se conquista com paciência, com afeto e com a coragem de escolher ficar, mesmo quando a escolha parece custodiar uma parte de nós que preferiria